Existem verdades sobre dinheiro que raramente são ditas em voz alta, porque desafiam quase tudo que a sociedade moderna ensina sobre riqueza. Ninguém te conta que quem mais ostenta costuma ser quem está mais frágil financeiramente. Ninguém te conta que o medo de perder dinheiro pode ser mais destrutivo do que a própria perda. Ninguém te conta que a impaciência é, silenciosamente, uma das maiores responsáveis pela pobreza ao longo da vida. Essas verdades incomodam porque contradizem a lógica do consumo visível, da comparação constante, da urgência de mostrar resultado. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto conheciam essas verdades muito bem, porque viveram o suficiente e observaram gente suficiente para perceber os padrões que se repetem através dos séculos. Um imperador que administrava recursos ilimitados, um senador que acumulou e perdeu fortunas e um ex-escravo que nunca teve nada além da própria mente livre. Os três, cada um à sua maneira, escreveram sobre o dinheiro com uma honestidade que a maioria das pessoas hoje evita, porque essa honestidade exige olhar de frente para hábitos e crenças que preferimos não examinar. Este vídeo não é sobre motivação vazia. É sobre 10 verdades desconfortáveis, mas libertadoras, que vão mudar a forma como você enxerga cada decisão financeira que toma a partir de hoje. Algumas delas vão contrariar o que você sempre acreditou. Outras vão confirmar algo que você já sentia, mas nunca tinha conseguido colocar em palavras. Todas elas vêm direto dos ensinamentos práticos de 3 dos maiores pensadores que já existiram sobre a relação entre riqueza e caráter. Vale reforçar, nada do que você vai ouvir aqui envolve misticismo, energia, vibração ou qualquer promessa de que o universo vai conspirar a seu favor. Essas 10 verdades vêm de observação cuidadosa do comportamento humano, registrada por 3 homens que viveram décadas refletindo sobre por que algumas pessoas prosperam com equilíbrio e outras vivem em ciclos constantes de ansiedade financeira, independentemente da quantidade de dinheiro que realmente possuem. Se você já se perguntou por que trabalha tanto e sente que o dinheiro nunca acompanha o esforço, ou por que vê pessoas com muito menos recursos vivendo mais tranquilas do que você, essas 10 verdades vão explicar exatamente o que está acontecendo. Prepare-se, porque algumas delas doem antes de libertar. É importante entender por que essas verdades raramente são ditas em voz alta. Grande parte da cultura de consumo moderna depende exatamente do oposto do que os estoicos ensinavam. Depende de pessoas comparando-se constantemente, gastando por impulso, buscando aprovação alheia e confundindo posse material com valor pessoal. Ninguém que lucra com esse ciclo tem interesse em que você pare de participar dele. Por isso, essas verdades chegam até você quase sempre filtradas, suavizadas ou completamente ignoradas nos espaços onde normalmente se fala sobre dinheiro. Curte esse vídeo agora, porque isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. E antes de começarmos, escreve nos comentários: eu controlo o dinheiro. Vamos começar. Número 1. A riqueza verdadeira nunca precisa ser anunciada. Essa é talvez a verdade mais desconfortável de todas, porque vivemos em uma cultura que associa sucesso financeiro diretamente à visibilidade. Carro novo, roupa de marca, viagem exibida, tudo isso é tratado como prova de que uma pessoa está indo bem financeiramente. Mas Sêneca observava algo diferente em Roma, 2000 anos atrás. Quanto mais uma pessoa sentia necessidade de exibir riqueza, mais frequentemente essa riqueza era instável, construída sobre dívidas ou sobre uma ansiedade profunda de ser percebida como bem-sucedida. A verdadeira estabilidade financeira, segundo os estoicos, costuma ser silenciosa.
A pessoa que já resolveu sua relação interna com o dinheiro não sente necessidade urgente de provar isso para ninguém, porque a validação que ela busca não vem mais de fora. Isso não significa que pessoas estáveis financeiramente nunca comprem coisas boas. Significa que a compra não nasce da necessidade de ser vista, nasce de uma escolha consciente e tranquila. A diferença entre essas duas motivações raramente é visível de fora, mas é sentida profundamente por quem vive dentro dela. Marco Aurélio, mesmo governando o maior império de sua época, vivia com uma simplicidade pessoal notável, evitando os excessos de exibição que muitos de seus antecessores cultivavam. Historiadores da época comentavam sobre sua preferência por roupas simples e hábitos modestos, mesmo tendo acesso irrestrito a qualquer luxo imaginável. Essa escolha deliberada refletia exatamente o princípio que estamos discutindo. Quando a autoestima e a identidade de uma pessoa já estão bem resolvidas internamente, a necessidade de comunicar status através de posses externas praticamente desaparece. Escreve nos comentários: eu controlo o dinheiro, se você já percebeu que estava comprando algo mais para ser visto do que para realmente aproveitar. Existe um exercício simples para testar isso na prática. Antes de qualquer compra significativa, pergunte-se se você ainda a faria caso ninguém mais pudesse saber sobre ela, vê-la ou comentá-la. Se a resposta for não, ou se a vontade de comprar diminuir drasticamente diante dessa pergunta, é provável que o desejo original estivesse mais ligado à necessidade de ser percebido do que a um benefício real na sua vida. Sêneca considerava esse tipo de exame constante uma das ferramentas mais poderosas para libertar-se do consumo movido por aparência, e recomendava que fosse feito com regularidade, não apenas em momentos de grandes decisões, mas também nos pequenos gastos do dia a dia, que somados representam uma parte considerável do orçamento de qualquer pessoa. Ponto número 2. O tempo perdido nunca é recuperado. O dinheiro perdido pode ser. Sêneca escreveu, em uma de suas cartas mais conhecidas, que as pessoas guardam seu dinheiro com extremo cuidado, mas desperdiçam seu tempo com uma generosidade irresponsável, como se o tempo fosse um recurso infinito. Essa observação carrega uma verdade financeira profunda. Muitas pessoas trocam anos inteiros de vida, saúde e relações por quantias de dinheiro que, no fundo, poderiam ser reconstruídas de outras formas, enquanto o tempo gasto nunca mais volta. Isso não significa que trabalhar duro seja errado. Significa que vale a pena examinar constantemente se o preço pago em tempo e energia está proporcional ao retorno financeiro recebido. Muita gente aceita empregos exaustivos, jornadas impossíveis e níveis de estresse insustentáveis, convencida de que está construindo segurança financeira, quando na verdade está trocando o único recurso verdadeiramente irrecuperável por um recurso que, com estratégia e paciência, poderia ser reconstruído de formas menos destrutivas. Os estoicos recomendavam avaliar cada oportunidade financeira não apenas pelo retorno em dinheiro, mas pelo custo real em tempo de vida. Compartilha esse vídeo com alguém que está trocando tempo demais por dinheiro de menos. Vale um exercício prático de reflexão aqui. Pegue seu salário mensal e divida pelo número real de horas dedicadas ao trabalho, incluindo deslocamento, horas extras não remuneradas e o tempo mental gasto pensando em problemas profissionais fora do expediente. Muitas vezes, esse cálculo revela um valor por hora muito menor do que a pessoa imaginava. E essa clareza pode motivar mudanças importantes, seja negociar melhores condições, seja buscar formas mais eficientes de gerar renda, seja simplesmente reconhecer os limites saudáveis que precisam ser estabelecidos entre trabalho e vida pessoal. Sêneca escrevia:
que ninguém devolve o tempo que já se passou, por mais que se arrependa depois. E por isso ele considerava o exame constante de como o tempo é gasto uma prioridade ainda maior do que o exame de como o dinheiro é gasto. Existe também um lado positivo dessa mesma verdade, que costuma passar despercebido. Assim como o tempo mal gasto não retorna, o tempo bem investido em disciplina, aprendizado e relações significativas produz retornos que nenhuma quantia de dinheiro consegue comprar de volta depois. Sêneca dedicava boa parte de suas cartas a incentivar amigos e discípulos a tratarem cada dia como algo insubstituível, questionando constantemente se as atividades do dia refletiam essa consciência da finitude. Aplicado ao dinheiro, esse princípio sugere que vale a pena investir tempo hoje em aprender sobre finanças, construir hábitos financeiros saudáveis e cultivar relações de confiança, porque esse tipo de investimento de tempo, ao contrário de muitos gastos financeiros, tende a se multiplicar ao longo dos anos, em vez de se desgastar. Número 3. A inveja destrói mais patrimônio do que qualquer gasto. Existe um tipo de perda financeira que não aparece em nenhuma planilha, mas que corrói silenciosamente as decisões de milhões de pessoas. A inveja. Epicteto ensinava que a inveja nasce da comparação constante com o que os outros têm, e que essa comparação é uma fonte infinita de insatisfação, porque sempre vai existir alguém em posição financeira aparentemente melhor. O problema é que a inveja não fica apenas no campo emocional. Ela influencia diretamente decisões financeiras ruins. A pessoa que sente inveja tende a tomar decisões financeiras reativas, compra o que o vizinho comprou, entra em investimentos por medo de ficar para trás, assume dívidas para acompanhar um padrão de consumo que não condiz com sua realidade. Cada uma dessas decisões, tomada a partir da inveja e não da necessidade real, drena recursos que poderiam estar sendo direcionados para objetivos financeiros genuínos. Os estoicos recomendavam observar a inveja no momento em que ela surge, reconhecê-la sem julgamento e conscientemente escolher não agir a partir dela, porque decisões financeiras tomadas sob esse impulso raramente trazem satisfação duradoura. Escreve nos comentários: eu controlo o dinheiro. Se você já tomou uma decisão financeira só porque viu outra pessoa fazendo algo parecido. Um exemplo prático ajuda a ilustrar esse padrão. Imagine alguém que decide investir em determinado ativo financeiro, não porque estudou aquele investimento e entende seus riscos, mas porque viu um conhecido comentando sobre os ganhos que estava obtendo. Essa decisão, nascida da inveja e do medo de ficar para trás, raramente é acompanhada do mesmo entendimento e da mesma estratégia que levaram a outra pessoa a investir ali. O resultado, com frequência, é entrar tarde demais, sem preparo, e sair no pior momento possível, justamente quando o pânico ou a decepção tomam conta da decisão. Epicteto recomendava que cada escolha financeira fosse examinada isoladamente, perguntando se ela fazia sentido para a própria vida e para os próprios objetivos, e não como uma resposta automática ao que os outros ao redor estavam fazendo. Número 4. O medo de perder dinheiro pode custar mais do que a perda em si. Essa verdade parece contraditória à primeira vista, mas os estoicos a compreendiam profundamente. O medo constante de perder dinheiro, quando não administrado, leva a decisões extremamente conservadoras que impedem o crescimento financeiro real, ou a decisões desesperadas que tentam evitar a perda a qualquer custo, muitas vezes gerando prejuízos ainda maiores. Marco Aurélio escrevia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase se aplica diretamente às finanças. O medo antecipado de uma perda futura costuma causar mais sofrimento e mais decisões ruins do que a perda em si,
quando ela eventualmente acontece. Pessoas dominadas pelo medo financeiro frequentemente evitam oportunidades legítimas de crescimento por pânico excessivo ou entram em pânico diante de flutuações normais do mercado e tomam decisões precipitadas, como vender investimentos no pior momento possível. A serenidade estoica diante do risco não significa imprudência, significa avaliar riscos com clareza racional, sem deixar que o medo emocional distorça o julgamento. Quem consegue fazer essa separação toma decisões financeiras mais consistentes ao longo do tempo, exatamente porque não está reagindo ao pânico, está respondendo à realidade. Se inscreve no canal, porque nos próximos pontos você vai entender como treinar essa serenidade diante do risco financeiro. Um dos exercícios estoicos mais úteis para lidar com esse medo é a premeditação dos males, em que a pessoa imagina deliberadamente o pior cenário financeiro possível e reflete sobre como conseguiria lidar com ele. Esse exercício, feito com honestidade, quase sempre revela que mesmo o pior cenário imaginável seria administrável e que a pessoa possui mais recursos internos e externos do que imaginava para enfrentar dificuldades. Marco Aurélio praticava esse tipo de reflexão constantemente, não para se tornar pessimista, mas justamente para reduzir o poder que o medo antecipado tinha sobre suas decisões do presente. Quando você já processou mentalmente o pior cenário e percebeu que sobreviveria a ele, o medo perde grande parte da força que exercia sobre suas escolhas financeiras cotidianas. Além da premeditação dos males, os estoicos também recomendavam distinguir claramente entre preocupação produtiva e ansiedade improdutiva. Preocupação produtiva leva à ação concreta, como criar um plano de reserva de emergência ou diversificar fontes de renda. Ansiedade improdutiva apenas gira em círculos, sem gerar nenhuma ação prática, drenando energia mental, sem produzir nenhuma solução real. Sempre que perceber uma preocupação financeira surgindo, vale perguntar imediatamente se existe alguma ação concreta que pode ser tomada agora. Se existir, a ação deve ser tomada e a preocupação se dissolve naturalmente. Se não existir nenhuma ação possível no momento, a preocupação é pura ansiedade. E reconhecer isso já ajuda a soltá-la, em vez de continuar alimentando um ciclo de sofrimento sem propósito. Número 5. Dinheiro rápido raramente permanece. Sêneca observava que tudo que cresce rápido demais tende a desmoronar com a mesma velocidade, e essa observação se aplica diretamente ao dinheiro. Fortunas construídas de forma repentina, seja por sorte, especulação ou golpes de oportunidade, frequentemente desaparecem com a mesma rapidez com que surgiram, porque a pessoa que as recebe raramente desenvolveu, ao mesmo tempo, a disciplina de caráter necessária para administrá-las com sabedoria. Isso explica um fenômeno observado repetidamente ao longo da história. Pessoas que ganham grandes quantias de forma súbita, sem terem passado pelo processo gradual de construção de disciplina financeira, frequentemente perdem tudo em poucos anos. O dinheiro, nesses casos, não veio acompanhado do amadurecimento necessário para geri-lo. Os estoicos valorizavam profundamente o crescimento gradual, não porque desprezassem a riqueza rápida, mas porque entendiam que o caráter construído junto com a riqueza é o que realmente garante sua permanência ao longo do tempo. Riqueza sem caráter é riqueza emprestada, esperando o momento de ser devolvida às circunstâncias. Escreve nos comentários: eu controlo o dinheiro. Se você já viu de perto alguém ganhar muito rápido e perder tudo com a mesma velocidade. Essa verdade também se aplica em menor escala ao dia a dia financeiro comum. Estratégias que prometem resultados rápidos, sejam investimentos milagrosos, sejam esquemas de renda instantânea, sejam apostas em decisões financeiras de alto risco, sem preparo adequado,
seguem exatamente o mesmo padrão observado por Sêneca há 2000 anos. O crescimento sustentável, por outro lado, quase sempre parece lento e até entediante enquanto está acontecendo, porque exige repetição disciplinada de pequenas ações corretas ao longo de muito tempo, sem a excitação imediata que caracteriza os ganhos rápidos. Aceitar essa lentidão como parte natural do processo, em vez de resistir a ela, é um dos maiores diferenciais entre quem constrói patrimônio duradouro e quem vive em ciclos constantes de euforia e perda. Uma forma prática de aplicar essa verdade é desconfiar sistematicamente de qualquer oportunidade financeira que prometa retornos muito acima do que é razoável esperar em um prazo muito curto. Os estoicos não eram contrários à prosperidade. Eram contrários à ilusão de que a prosperidade pudesse ser conquistada sem o tempo e o esforço correspondentes. Sempre que uma oportunidade financeira parecer boa demais para ser verdade, vale lembrar que a própria natureza, segundo os estoicos, segue ciclos e processos, e que tentar burlar esses ciclos através de atalhos quase sempre cobra um preço, mais cedo ou mais tarde, proporcional ao atalho que foi tomado. Daí, número 6. Buscar aprovação alheia é o gasto mais caro que existe. Existe um custo financeiro invisível que a maioria das pessoas nunca calcula: o preço de viver buscando a aprovação constante dos outros. Epicteto ensinava que depender da opinião alheia é uma forma de escravidão. E no campo financeiro, essa escravidão tem um preço muito concreto. Roupas, carros, celebrações e viagens escolhidas, não pela satisfação genuína, mas pela necessidade de impressionar amigos, familiares ou seguidores nas redes sociais, representam uma sangria constante de recursos que poderiam estar sendo direcionados para objetivos financeiros reais. Esse padrão é particularmente perigoso porque é sutil. A pessoa raramente percebe conscientemente que está gastando para agradar os outros. Ela simplesmente sente um desejo aparentemente genuíno de ter determinada coisa, sem perceber que esse desejo foi moldado por pressão social e pela necessidade de pertencimento. Libertar-se dessa dependência exige um exame honesto e constante. Antes de cada gasto significativo, perguntar se aquela compra seria feita da mesma forma se ninguém mais fosse ver, saber ou comentar sobre ela. Essa pergunta simples revela com frequência surpreendente quanto do nosso gasto é movido por aprovação alheia e não por necessidade ou desejo genuíno. Compartilha esse vídeo com alguém que gasta demais tentando impressionar pessoas que, no fundo, não estão prestando tanta atenção assim. Existe uma observação curiosa que reforça essa verdade. A maioria das pessoas está tão ocupada pensando na própria vida, nas próprias preocupações e na própria imagem, que raramente dedica tanta atenção assim aos detalhes da vida alheia quanto imaginamos. Aquilo que parece urgente exibir na prática costuma ser notado de forma muito mais superficial e passageira do que a pessoa que está exibindo imagina. Epicteto lembrava constantemente seus alunos de que gastar energia, tempo e dinheiro tentando controlar a opinião alheia era um dos esforços mais desperdiçados que um ser humano poderia fazer. Justamente porque essa opinião está completamente fora do nosso controle e porque, na maioria das vezes, ela nem é tão intensa ou duradoura quanto imaginamos enquanto tentamos moldá-la. Um teste prático e revelador é imaginar como seria a sua vida financeira caso você se mudasse amanhã para uma cidade onde ninguém o conhecesse. Quais gastos você manteria e quais desapareceriam quase instantaneamente, sem nenhuma pressão social ao redor para justificá-los? Para a maioria das pessoas,
Esse exercício revela uma lista considerável de gastos que existem quase exclusivamente para manter uma imagem diante de pessoas específicas e que poderiam ser eliminados sem perda real de qualidade de vida caso essa plateia deixasse de existir. Epicteto recomendava viver como se essa plateia já não existisse, cultivando escolhas financeiras baseadas em valores próprios e não em expectativas alheias que, no fundo, nunca estiveram sob nosso controle. Número 7. A paciência é a virtude financeira mais rara e mais poderosa. Se existe uma qualidade que separa quem constrói patrimônio sólido de quem vive em ciclos constantes de altos e baixos financeiros, essa qualidade é a paciência. Marco Aurélio praticava diariamente aceitar que resultados significativos em qualquer área da vida exigem tempo e que a pressa costuma sacrificar qualidade em troca de velocidade. No campo financeiro, essa verdade se traduz diretamente. Decisões financeiras apressadas, tomadas sob pressão de resultado imediato, tendem a ser decisões piores do que decisões tomadas com calma e planejamento de longo prazo. A cultura moderna constantemente pressiona por resultados rápidos, seja em investimentos, seja em negócios, seja em qualquer estratégia de crescimento financeiro. Mas a experiência histórica mostra repetidamente que patrimônio construído com paciência, através de décadas de disciplina consistente, costuma ser muito mais sólido e duradouro do que qualquer tentativa de acelerar artificialmente esse processo. A paciência estoica não é passividade, é a capacidade de manter o esforço disciplinado mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, confiando que a consistência, ao longo do tempo, produz frutos que a pressa jamais conseguiria. Escreve nos comentários: eu controlo o dinheiro. Se você já sentiu a tentação de acelerar demais uma decisão financeira importante. Existe uma metáfora estoica útil para entender essa paciência. Pense em uma árvore frutífera. Ninguém planta uma árvore hoje e espera colher frutos amanhã. O processo exige tempo de raízes se aprofundando, tronco fortalecendo, galhos se desenvolvendo, antes que qualquer fruto apareça, e mesmo assim, muitos ciclos de estações precisam passar até que a produção se torne abundante e consistente. O crescimento financeiro segue exatamente essa mesma lógica natural. Tentar forçar frutos antes do tempo certo, seja através de riscos excessivos, seja através de atalhos arriscados, geralmente compromete a saúde de toda a estrutura que está sendo construída. A paciência estoica não é resignação passiva, é confiança ativa no processo, mantendo o cuidado disciplinado enquanto os resultados amadurecem no tempo que realmente precisam. É interessante notar que a impaciência financeira costuma vir acompanhada de comparação social, o segundo ponto que discutimos neste vídeo. Quando vemos outras pessoas aparentemente alcançando resultados financeiros rápidos, a pressão para acelerar o próprio processo aumenta, mesmo que essa aceleração comprometa a solidez de longo prazo. Reconhecer essa conexão entre impaciência e comparação ajuda a fortalecer a resistência contra ambas ao mesmo tempo. Quando você para de medir seu progresso pelo ritmo dos outros, a paciência necessária para construir algo sólido se torna consideravelmente mais fácil de sustentar ao longo dos anos. Número 8. Terceirizar decisões financeiras é terceirizar sua liberdade. Epicteto insistia que a liberdade verdadeira depende de exercer julgamento próprio sobre as coisas que realmente importam na vida, e o dinheiro certamente está entre elas. Quando uma pessoa delega completamente suas decisões financeiras a terceiros, sem entender minimamente o que está sendo feito com seus próprios recursos, ela abre mão de uma parte fundamental da sua autonomia. Isso não significa que buscar orientação especializada seja errado.
Significa que a responsabilidade final e a compreensão básica das próprias finanças nunca deveriam ser completamente delegadas. Muitas pessoas vivem financeiramente vulneráveis, exatamente porque nunca desenvolveram entendimento próprio sobre como o dinheiro funciona, confiando cegamente em terceiros, sejam eles familiares, consultores ou influenciadores digitais, sem nunca questionar ou compreender profundamente as recomendações recebidas. Essa dependência cria um ponto cego perigoso. Quando algo dá errado, a pessoa não tem base própria para identificar o problema ou corrigir o rumo. Os estoicos recomendavam cultivar entendimento próprio sobre as áreas fundamentais da vida. E as finanças pessoais certamente fazem parte dessa lista, mesmo que o aprendizado inicial pareça complicado ou desconfortável. Se inscreve no canal, porque construir esse entendimento próprio é exatamente o que estamos fazendo juntos, vídeo após vídeo. Isso não significa que você precise se tornar um especialista em economia ou mercado financeiro para ter uma vida financeira saudável. Significa desenvolver o suficiente de entendimento próprio para fazer perguntas certas, questionar recomendações que não fazem sentido e reconhecer quando algo está fora do seu controle ou do seu entendimento e precisa de orientação adicional. Epicteto ensinava que a diferença entre um homem livre e um homem escravizado, mesmo entre pessoas de posição social semelhante, estava exatamente nessa capacidade de exercer julgamento próprio sobre as decisões importantes da vida. No campo financeiro, isso significa nunca abrir mão completamente da compreensão básica sobre para onde seu dinheiro está indo, por que está indo para lá e quais são as consequências reais dessas decisões ao longo do tempo. Número 9. Gastar por culpa é a dívida emocional mais cara que existe. Existe um padrão financeiro pouco discutido, mas extremamente comum. Gastar dinheiro movido por culpa, seja culpa de trabalhar demais e não estar presente com a família, seja culpa de ter negado algo no passado, seja culpa por qualquer motivo emocional não resolvido. Esse tipo de gasto raramente resolve o problema emocional de origem, apenas mascara temporariamente o desconforto, enquanto drena recursos financeiros de forma repetida e insustentável ao longo do tempo. Sêneca alertava que resolver problemas emocionais com soluções materiais é como tentar apagar fogo com um líquido inflamável. Parece funcionar por um instante, mas a situação real permanece intacta e frequentemente piora. Presentear excessivamente por culpa, gastar compulsivamente para aliviar a ansiedade ou financiar padrões de consumo insustentáveis para compensar sentimentos não resolvidos são formas modernas exatamente desse padrão antigo. A solução estoica não está em reprimir esses sentimentos, está em enfrentá-los diretamente, através de reflexão honesta e, quando necessário, através de conversas reais com as pessoas envolvidas, em vez de tentar comprar o alívio momentâneo que nunca resolve a raiz do problema. Escreve nos comentários, eu controlo o dinheiro, se você já percebeu que estava gastando para aliviar um sentimento e não para satisfazer uma necessidade real. Reconhecer esse padrão exige um nível de honestidade interna que nem sempre é confortável. Um exercício útil é observar o estado emocional antes de compras não planejadas. Você estava estressado, cansado, solitário, culpado ou ansioso no momento em que decidiu gastar? Se a resposta for sim com frequência, é provável que exista um padrão de gasto emocional se repetindo e que nenhuma quantidade de compras vai realmente resolver a causa raiz desse desconforto. Sêneca recomendava que, diante de qualquer impulso forte de gastar, a pessoa se perguntasse primeiro o que realmente estava sentindo naquele momento, antes de decidir se a compra era mesmo a resposta adequada para aquele sentimento ou apenas um alívio temporário disfarçado de solução.
Esse padrão costuma ser especialmente forte nas relações familiares, quando pais que trabalham muito compensam a ausência física com presentes materiais frequentes, ou quando parceiros tentam reparar conflitos através de gastos generosos em vez de conversas honestas sobre o que realmente aconteceu. Os estoicos entendiam que relações genuínas se constroem através de presença, atenção e comunicação verdadeira, não através de compensações materiais, por mais bem intencionadas que sejam. Reconhecer esse padrão quando ele existe é o primeiro passo para substituir gastos compensatórios por ações que realmente resolvem a raiz do problema, preservando tanto os recursos financeiros quanto a qualidade genuína das relações envolvidas. Número 10. O verdadeiro legado nunca é medido apenas em números. A última verdade é, talvez, a mais profunda de todas. Marco Aurélio, mesmo controlando os recursos de um império inteiro, escrevia constantemente sobre a brevidade da vida e sobre como tudo que acumulamos materialmente permanece na terra quando partimos. Ele não escrevia isso para desencorajar o trabalho ou a construção de patrimônio, escrevia para lembrar a si mesmo e a quem lesse suas palavras depois que o verdadeiro legado de uma pessoa nunca se resume apenas ao saldo que ela deixa para trás. O legado estoico é medido pelo caráter transmitido, pelas escolhas íntegras tomadas ao longo da vida, pela forma como o dinheiro foi usado para construir algo maior do que consumo pessoal, seja educação, seja oportunidade para outras pessoas, seja exemplo de disciplina e sabedoria para as próximas gerações. Isso não diminui a importância de construir segurança financeira, pelo contrário, reforça que essa segurança deveria servir a um propósito maior do que o simples acúmulo. Quando o dinheiro é administrado com esse propósito mais amplo em mente, ele deixa de ser apenas um número em uma conta e se torna verdadeiramente uma ferramenta de construção de significado. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que dinheiro é meio, nunca deveria ser o fim. Marco Aurélio tinha o hábito de escrever sobre imperadores anteriores, que em seu tempo pareciam figuras imponentes e permanentes, e que décadas depois eram apenas nomes esquecidos, com fortunas dissolvidas e impérios reorganizados por outras mãos. Esse exercício constante de lembrar a impermanência não gerava desespero nele, gerava clareza sobre onde realmente investir energia. Não na acumulação pela acumulação, mas no cultivo de virtudes e ações que realmente importam além do tempo de vida de qualquer fortuna. Essa perspectiva de longo prazo, quando aplicada às finanças pessoais, transforma completamente as prioridades. Decisões financeiras passam a ser avaliadas não apenas pelo retorno imediato, mas pelo tipo de vida e de legado que ajudam a construir ao longo dos anos. Chegamos ao final dessas 10 verdades e vale recapitular tudo o que vimos hoje. Primeiro, entendemos que a riqueza verdadeira raramente precisa ser anunciada e que a necessidade de exibição costuma esconder instabilidade, não solidez. Segundo, vimos que o tempo perdido nunca retorna, enquanto o dinheiro pode sempre ser reconstruído, o que muda completamente a forma de avaliar cada troca entre tempo e retorno financeiro. Terceiro, entendemos como a inveja corrói decisões financeiras de forma silenciosa e constante. Quarto, vimos que o medo de perder dinheiro pode gerar mais prejuízo do que a perda em si, quando não é administrado com clareza racional. Quinto, aprendemos que dinheiro conquistado rápido demais raramente permanece, porque falta o caráter necessário para sustentá-lo. Sexto, entendemos como a busca por aprovação alheia se transforma no gasto mais caro e mais invisível das nossas vidas. Sétimo,
Vimos que a paciência é a virtude financeira mais rara e também a mais poderosa, capaz de transformar disciplina consistente em patrimônio sólido ao longo dos anos. Oitavo, entendemos por que terceirizar completamente decisões financeiras significa abrir mão de uma parte importante da própria liberdade. Nono, descobrimos como gastar por culpa cria uma dívida emocional que nenhuma quantia de dinheiro consegue realmente resolver. E décimo, chegamos à verdade mais profunda de todas. O verdadeiro legado nunca se resume a números, mas ao caráter e ao propósito que carregamos em cada decisão financeira que tomamos. Nenhuma dessas verdades promete riqueza instantânea. O que elas oferecem é algo mais raro. Clareza sobre os padrões invisíveis que sabotam tantas pessoas silenciosamente, ano após ano, sem que percebam exatamente onde o problema está. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não estavam interessados em fórmulas de enriquecimento. Estavam interessados em como viver bem e entendiam profundamente que a relação com o dinheiro é uma das expressões mais claras do caráter de uma pessoa. Vale destacar que essas 10 verdades não funcionam isoladamente, elas se conectam e se reforçam mutuamente. Quem para de comparar-se com os outros, naturalmente reduz a inveja. Quem reduz a inveja naturalmente diminui a necessidade de buscar aprovação através de exibição. Quem para de gastar buscando aprovação naturalmente, libera recursos para construir reservas com paciência. E quem constrói com paciência e disciplina ao longo dos anos, naturalmente deixa um legado que vai muito além de qualquer número em uma conta bancária. Essas verdades formam um sistema completo de pensamento sobre dinheiro, não conselhos avulsos e desconectados. É normal que, ao ouvir essas 10 verdades, uma ou duas delas ressoem mais fortemente do que as outras, tocando exatamente no padrão que você mais precisa examinar na sua própria vida neste momento. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Os estoicos ensinavam que a transformação de caráter acontece de forma gradual, através de atenção constante e ajustes pequenos e consistentes ao longo do tempo. Escolha a verdade que mais te tocou hoje. E nas próximas semanas, observe conscientemente como ela se manifesta nas suas próprias decisões financeiras. Esse simples exercício de atenção já é, por si só, o primeiro passo real de mudança. Se essas verdades fizeram sentido para você, escreve nos comentários "Eu controlo o dinheiro", para reforçar esse compromisso com você mesmo. Curte esse vídeo para ajudar mais pessoas a encontrarem esse conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para continuar essa jornada de clareza e sabedoria estoica aplicada à vida real. Lembre-se, nenhuma dessas 10 verdades exige mudanças drásticas ou imediatas. Elas pedem apenas atenção contínua. O mesmo tipo de atenção que Marco Aurélio dedicava às próprias reflexões todas as noites, que Sêneca dedicava às suas cartas e que Epicteto dedicava aos seus ensinamentos diários. A relação saudável com o dinheiro não é um destino que se alcança de uma vez, é uma prática que se cultiva dia após dia, decisão após decisão. Até o próximo vídeo. Permaneça estoico e permaneça construindo.